Perguntas nos fazem ficar inquietos. Perguntas fazem o mundo girar. As grandes descobertas, as grandes invenções, os grandes textos filosóficos, todos partiram de uma pergunta. As respostas não são fáceis, exigem esforço e dedicação. E este é o trabalho do pesquisador. Cada pesquisador e cada pesquisadora são pilares da ciência. São eles que movimentam e geram desenvolvimento social e humano e trazem respostas necessárias à vida moderna. E não só isso, também geram mais e mais questionamentos que fazem do mundo uma constante, um eterno descobrir. Nós, do Grupo CIDES, Criatividade e Inovação Docente no Ensino Superior, somos comprometidos com uma educação do futuro. Valorizamos e incentivamos a pergunta e, sobretudo, o trabalho do pesquisador. E foi pensando nisso que, mais uma vez, promovemos um espaço para reflexões sobre a formação do pesquisador em um contexto globalizado, diversificado e de forte demanda social. Primeiramente, eu acho importante conhecer um pouquinho da história do CIFOP, do Congresso Internacional sobre a Formação do Pesquisador, que nasceu inicialmente como um seminário para os estudantes de mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Há 6 anos, quando eu voltei para o Canadá, depois de ter terminado meu doutorado em 2005, eu tive a oportunidade de encontrar com meu ex-orientador, que já estava nos seus quase 80 e poucos anos, e ele estava trabalhando junto com um grupo de pesquisadores para construir um referencial de competências para os pesquisadores em educação do Quebec. Eu fui apresentada a esse documento e eu achei que fosse uma iniciativa do Quebec, mas aquilo me deixou incomodada, e quando eu voltei ao Brasil, comecei a investigar um pouquinho mais e vi que também na Europa já existiam algumas iniciativas também, alguns referenciais, sobre a formação do pesquisador também. Então, isso nos levou a criar em 2019 o primeiro CIFOP, que a gente chama com S, porque era um seminário sobre a formação do pesquisador. Era um seminário internacional, porque no Brasil a gente não tinha muitas pesquisas sobre a formação do pesquisador. Então, nós convidávamos professores online que durante o semestre, uma vez por mês, apresentavam uma palestra para os alunos online, para os alunos da PUC do Paraná, mas também isso era divulgado no YouTube, aberto para qualquer aluno. Bom, eu acho que eu devo agradecer essa iniciativa de ter criado e tocado o CIFOP, a minha ex-doutoranda, a doutora Beatriz Maria Zoppo, que veio trabalhando junto com os demais orientandos, doutorandos e mestrandos, nos demais CIFOPs até a gente chegar ao CIFOP com C. No CIFOP com C nós criamos, por quê? O Congresso Internacional sobre a Formação do Pesquisador, porque nós queríamos dar voz aos estudantes. Porque só com os seminários os estudantes ouviam, mas eram poucas, pouco a interação dos estudantes. Então, criando um congresso, nós pensamos, os estudantes vão poder apresentar trabalhos, e aí a gente vai estimular que seja desenvolvido mais pesquisa sobre a formação do pesquisador. E qual foi a minha surpresa? É que, de fato, nós percebemos que essa iniciativa, ela mobilizou diferentes universidades em diferentes cantos do país, tá? E eu acho que de agora em diante nós poderemos, nos próximos CIFOPs, ter cada vez mais pesquisas que se dediquem a estudar a formação do pesquisador em educação no Brasil, o trabalho de orientação realizado pelos orientadores, formas de estimular os estudantes a desenvolver sua própria autorregulação tão necessária ao pesquisador, enfim, várias temáticas que poderão ajudar a uma formação melhor do pesquisador em educação no Brasil.
O 6º Cifop ocorreu pela primeira vez na modalidade presencial e online, em parceria com o primeiro Congresso Internacional de Formação do Pesquisador. Proporcionou discussões em torno do tema Pesquisador em Educação, expectativas, conquistas e visões para o futuro. Foram dias inspiradores, nos quais foi possível estabelecer um diálogo sobre a formação desse profissional, bem como seu desenvolvimento e as perspectivas para uma carreira promissora. Ao refletir sobre esse processo, há um movimento de olhar para trás, com o intuito de aprender com as fragilidades e, a partir disso, projetar um futuro que seja repleto de realizações para os pesquisadores que tanto contribuem para o desenvolvimento das nações ao trazerem inovações por meio de suas pesquisas. Ao alinharmos as expectativas, é possível identificar os próximos passos para a construção de um percurso que possibilite conquistas e uma visão ampla e diversificada do fazer pesquisa. Nesse evento, eu tive a oportunidade de aprender muito, desde a redação do projeto para submissão ao CNPq em busca de financiamento para a realização desse, como também em todas as demais etapas. Organizamos planilhas, fizemos convite para os palestrantes. Também, a partir de uma ideia dessa doutora, nós criamos a rede FormaPesc, que convidou outras universidades para formar uma rede por meio de seus programas de pós-graduação, ampliando o acesso ao conhecimento e propiciando experiências, networking, troca e compartilhamento de saberes por meio das suas pesquisas. Além disso, o evento como um todo auxiliou na formação do pesquisador no Brasil. Foi um momento único, ímpar e de muito aprendizado para todos nós. O evento contou com renomados palestrantes. A parceria com universidades da rede FormaPesc e o apoio de instituições de ensino superior possibilitaram a ampliação do alcance do evento. A minha participação no primeiro Cifop se deu por meio de uma articulação entre a PUC e outras instituições brasileiras e também de outros países, no sentido de trazer uma discussão sobre o que é ser pesquisador na área da educação no contexto da pós-graduação. E dessa forma a gente aderiu à proposta de desenvolver uma aula inaugural entre várias instituições, e isso foi muito positivo, porque a gente pôde ouvir pesquisadores renomados que tratam dessa temática do que é ser um pesquisador na área da educação e quais as contribuições de se fazer pesquisa nessa área no contexto, claro, da educação básica, da educação superior e da pós-graduação. E nesse sentido, os nossos estudantes do curso de mestrado acadêmico em educação do Instituto Federal Catarinense também tiveram a oportunidade de ouvir esses palestrantes e aprender um pouco mais sobre como fazer pesquisa e os grandes desafios e potencialidades que existem no âmbito da educação e no campo da pesquisa em educação. Ao longo dos 3 dias, foram mais de 220 inscritos e 73 trabalhos apresentados. Participar como mediadora das comunicações de trabalhos no primeiro Cifop me permitiu presenciar em primeira mão como esse congresso foi um espaço rico de troca de experiências. Os autores puderam conversar, trocar experiências e dividir a pesquisa que lhes tanto é cara com outros pesquisadores do mesmo campo de estudos. Por meio da transmissão online, muitas pessoas também foram impactadas. Agradecemos imensamente ao CNPq por provar que a pesquisa não tem barreiras, mas sim pontes capazes de conectar diferentes profissionais, desde a educação básica até as universidades em diferentes locais do mundo.